Olá, tudo bem com você, aluno aí do CCIM? Uma alegria poder estar aqui, ministrar essa aula. É a aula de número 23 de ensino religioso. Nós estamos numa sequência analisando, estudando, vendo ali o comportamento humano em relação à felicidade. Nós começamos esse assunto ainda antes do período de recesso ali do mês de junho. Nós vimos que, através de uma pesquisa do professor Arthur C. Brooks, que é cientista social e hoje trabalha academicamente em Harvard, nos Estados Unidos, ele destaca que a felicidade tem três grandes bases. A primeira delas é a genética, é uma herança genética, um reflexo dos genes dos seus pais sobre a sua vida. O segundo aspecto são grandes eventos, né, grandes episódios que acontecem na sua vida. Isso pode se retratar aí pelo nascimento de um irmão enquanto você ainda é criança, pelos aspectos relacionados a uma viagem, talvez num momento que você fez uma viagem de férias com a sua família que trouxe bastante alegria, assim, aquele momento que te deixou muito feliz, que te dá memórias, né, lembranças muito boas. Mais para frente um pouquinho, no futuro aí, a hora que você finalizar o ensino médio, que você começar numa faculdade, passar no vestibular, né, no vestibular, formar-se lá na frente, talvez o momento em que você estabelecer uma família, construir uma família, casar, ter os seus filhos, esses grandes eventos que acontecem ao longo da sua vida, eles vão gerar em você uma carga de felicidade. Essa carga de felicidade, ela acontece, mas ela é esporádica, ela não é todo dia, né? Não é toda semana que você faz uma grande viagem, não é todo mês que nasce um filho, né? Essas coisas elas são esporádicas. Então, esse é o segundo aspecto importante da felicidade, segundo o professor Arthur Brooks. O terceiro aspecto são as escolhas. E as escolhas, ele divide em quatro grupos de escolhas. As escolhas no ambiente da família, no ambiente dos amigos, no ambiente das suas atividades de interesse, né, que poderia se tratar com um adulto em relação à profissão, ou dos seus estudos. E o último aspecto, e aí a gente faz a conexão com a matéria de ensino religioso, são as escolhas no ambiente da fé. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa quer ser feliz e ela se afunda no trabalho, trabalha demais e ela não encontra felicidade ali, porque ela está negando os outros aspectos importantes. Tem que haver um equilíbrio entre família, amigos, trabalho e fé. Não adianta você ter bons amigos, estar num bom ambiente familiar, ter um bom trabalho, mas existir um vazio na sua crença, naquilo que você acredita. Então, uma pesquisa aí que vem há 20 anos acontecendo, já decorreram alguns livros escritos dessa pesquisa, mostram que o ser humano precisa crer em algo, precisa ter essa base com a fé. Então, esse é o resumo. Nós estamos discutindo isso desde o período ali do mês de final do mês de abril, começo do mês de maio, e estamos nessa sequência aí em relação a esses aspectos. Eu quero colocar aqui alguns slides apenas para apoiar o nosso conteúdo. Então, como eu falei para vocês, né, a pesquisa do professor Arthur Brooks tem esses três grandes elementos. Nós investimos aproximadamente umas 6 aulas falando a respeito do conceito desse aspecto da felicidade e dedicamos bastante tempo aqui falando das escolhas, porque ele tem uma ramificação, né, como eu falei, família, amigos, estudos e fé, e a gente falou bastante a respeito dessa área, então agora eu quero aprofundar um pouco mais a parte da genética. Na semana passada, na última aula, nós já falamos um pouco a respeito disso. Eu quero resgatar hoje alguns aspectos da parte da genética e dar sequência nesse pensamento. Então, eu falei que é possível sim mudar alguns aspectos genéticos, né? Na semana passada eu abordei esse assunto, mostrei esse mesmo slide aqui, estou apenas fazendo um resgate do conteúdo, né? E é interessante que ao conversar com alguns alunos, eu percebo que o interesse da mudança genética por parte dos alunos está muito relacionado aos aspectos físicos, à altura, à constituição física, ao tom da pele, à cor dos olhos, ao tipo do cabelo, né? Comprimento, volume, estilo do cabelo. Então, nós olhamos a genética muito por esses aspectos físicos, mas a genética ela tem uma característica que vai muito além disso.
que está relacionado ao comportamento, à saúde, né, ao funcionamento dos seus órgãos ali. Então, todos esses aspectos eles são influenciáveis e os aspectos externos eles são menos influenciáveis. Então, muitas vezes nós queremos mudar algumas coisas externas, mas o mais importante é o interno. Deus, quando Ele nos criou, Ele sabia que o que seria possível mudar era aquilo que era mais importante, são os aspectos internos. Não adianta você ter muita beleza, né, do ponto de vista humano, do ponto de vista do conceito humano. Quero mudar a cor dos meus olhos, fazer uma cirurgia aí que hoje já existe para, né, uma pigmentação nos olhos. Se isso vai te prejudicar os olhos e vai te impedir de ver ou vai causar algum prejuízo. Então não tem o menor sentido você cuidar do exterior, sendo que o interior, aquilo que é o funcionamento, a fisiologia ou até mesmo o comportamento, né, o teu comportamento, vão se alterar. Existem algumas pessoas que para fazer uma dieta usam medicações que deixam elas ficam irritadas, nervosas, ficam bravas, discutem com todo mundo. Então, para mudar o físico, ela tem um problema nos seus relacionamentos. Então, não tem muito sentido isso. Então, resgatando aqui, voltando, né, a parte genética, é possível sim fazer uma mudança. Dentro desse conceito, eu quero ainda, sem entrar muito no aspecto do ensino religioso, propriamente dito, mas discutindo aspectos voltados para a parte genética em si mesmo, cientificamente, eu vi, tem uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul que eu achei muito interessante a respeito da epigenética, que é a forma que nós temos para alterar os genes no nosso comportamento e na nossa saúde. E dentro desse conceito, dessa pesquisa, eles fizeram o quê? Eles pegaram algumas ratinhas, né, ratas, camundonguinhos ali, que são usados em pesquisas de laboratório mesmo, aquelas que estavam gestando, né, estavam com filhotes para nascer, eles fizeram um treinamento, uma condicional, né, condicionando eles para que eles se assustassem, essas ratas se assustassem ao ter contato com uma determinada planta, que era uma flor de cerejeira, né, um galho, um ramo de cerejeira, com folhas e flor de cerejeira. Então, quando a ratinha tinha contato com essa flor, com essa folha, eles assustavam, eles causavam um impacto de susto. Eu não sei exatamente qual era o método, né? Não fique preocupado, não fique assustado com isso. Isso é muito comum fazer essas pesquisas de laboratório. E enquanto ela gestava, várias vezes ela foi assustada ao ter contato com a flor de cerejeira. Ao ponto de que ela percebeu, antes mesmo de nascer os filhotes, que chegar perto daquela flor tinha um problema para ela, ali, entre aspas, né? Passada essa fase, nasceram os filhotes. Quando os filhotes cresceram, se tornaram ali jovenzinhos, né, ratinhos jovens, adolescentes talvez, ao eles aproximarem a flor de cerejeira do rato, eles fugiam, eles se assustavam, eles tinham medo. Então, o reflexo de medo passou das ratas mães para os seus filhotes. Isso mostra o quanto nós somos influenciados não apenas nas características físicas, mas também nas características comportamentais. Isso também, claro que não dessa forma, né, não é feito pesquisa assim com o ser humano, mas também já foi comprovado do ponto de vista do ser humano esse tipo de ação. Então, eu quero voltar aqui, colocar ainda uma citação de uma pesquisa feita por um professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Marcelo Fantapié. O professor Marcelo ele publicou esse artigo a respeito de epigenética numa revista aqui do Brasil, e dentro do artigo tem uma frase que eu acho muito interessante, que é que a epigenética revela que, além dos fatores genéticos mesmo, o ser humano, quando ele está sendo gestado, está no útero materno, ele sofre o impacto de tudo que acontece no ambiente. E mesmo aquilo que passa pelo pensamento da mãe, pelos sentimentos da mãe, vai interferir no comportamento dessa criança quando ela nascer. Então, o medo, a preocupação, né, como eu falei do testezinho ali com os ratos, né, a ansiedade, palavras negativas, tudo isso vai ser absorvido pelo feto.
né? Tudo isso que está circulando no ambiente e que a mãe se deixa influenciar. Isso vai trazer influência sobre o bebê também. E aí, então, isso mostra que o contrário também é importante. Aquilo que é positivo, palavras de ânimo, de incentivo, felicidade, alegria, todo esse processo vai trazer influência sobre o feto também. Dentro desse sentido, desse aspecto, na última aula, eu terminei a última aula com esse slide aqui, falando a respeito da metanoia, né? Metanoia é uma palavra que vem do grego, a gente precisa dividir ela em duas partes, né? A palavra meta, ela quer dizer mudança, noia quer dizer mente, né? Se você assiste aí o Flash, né? O seriado do Flash, é um seriado mais recente, aí muitos adolescentes gostam, né? Meu filho principalmente gosta de assistir. Ali existem os meta-humanos, né? O que é meta-humanos? São humanos modificados, né? Na ficção científica ali, então, os humanos superpoderosos, como o próprio Flash, que tem lá a ultra, hiper velocidade e coisas desse tipo. Existem ali os bandidos, né, os vilões e os mocinhos dentro do contexto. Por quê? Porque o meta-humano quer dizer um humano modificado, um humano que passou por uma mudança. O noia, a palavra noia aqui quer dizer mente, pensamento, forma de pensar. E a palavra metanoia quer dizer, então, mudança na forma de pensar. Esse é o ponto importante que você precisa se concentrar aqui. E essa palavra tem em um texto bíblico, que é o que eu usei também na aula passada, e que é muito importante você entender, quando Paulo escreve para a igreja de Roma, e ele fala assim, olha, vocês não podem viver aí como as outras pessoas vivem nesse mundo. E a palavra mundo aqui não é somente o ambiente terrestre, né, a terra, mas assim a forma de pensar. E aí Paulo fala assim, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, mudança da mente, que é a palavra metanoia aqui. E essa é a forma que nós precisamos fazer para experimentar a vontade de Deus. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Então tome muito cuidado com a maneira como você tem pensado a respeito da sua própria vida, das coisas que você tem vivido, da forma como você tem vivido. Então, tome bastante cuidado nesse sentido, porque isso faz diferença aí no seu dia a dia. A mente precisa estar atenta àquilo que está acontecendo. E é através da sua mente, dos seus pensamentos, é que você vai conseguir trazer equilíbrio e experimentar coisas boas, a vontade de Deus, que, como o próprio texto de Paulo diz, é boa, perfeita e agradável. Eu tenho conversado com algumas pessoas, né, especialmente alunos aí do colégio, e é impressionante como muitos alunos têm ficado ansiosos, tristes, depressivos, por conta dessa questão da pandemia. A pandemia tem afetado demais o humor, a mente, o pensamento dos nossos alunos dentro do ambiente do colégio. Eu tenho percebido isso. Muitos alunos se desorganizaram, às vezes, né, alunos que eram bons alunos, tinham um bom desempenho, boas notas, boa participação nas aulas, estão desinteressados, estão aí meio desanimados. Por quê? Porque a pandemia trouxe uma mudança na forma de pensar. Eles acham que está tudo ruim, que está tudo... Mas é exatamente aí esse ponto que eu quero abordar com você. Você não pode se deixar influenciar por esse ambiente externo, pelo que o mundo está dizendo. O mundo é um conceito de pensamentos. Então, quando você liga a TV, as notícias são ruins. Quando você conversa com alguém, as informações são negativas. Ah, porque meu amigo fulano está com Covid, está internado, está mal, está no oxigênio, não sei o quê. Quando você, né, talvez até a experiência pessoal, eu tive familiares próximos, minha irmã mais velha teve Covid, eu tenho amigos que ficaram internados por muito tempo, tem pessoas que eu conheço que infelizmente faleceram. Eu sei que a doença é uma doença verdadeira, real, isso acontece, mas se nós encararmos ela como algo que está destruindo a humanidade, nós estamos atribuindo muito poder a ela. E a nossa mente passa a absorver esse sentimento negativo. E esse sentimento negativo vai trazer um reflexo sobre você, sobre sua saúde, sobre seu comportamento. Você vai desanimar. Então, tem muitas pessoas que nesse período de pandemia querem fazer só aquilo que agrada a elas. Se é jogar videogame, é ficar o dia inteiro enfiado no videogame. Mas a sua rotina antes da pandemia não era assim. Você tinha uma rotina organizada, ia para o colégio no período que você estuda, se fosse de manhã, né, ou à tarde, não importa.
Você tinha um horário para dormir, você tinha uma rotina, essa rotina estava estruturada. E o fato de ter quebrado, de ter mudado, de ter alterado essa rotina, está desorganizando um pouco a sua forma de pensar. Então tome muito cuidado, porque nós estamos deixando acontecer uma metanoia de um aspecto negativo nas nossas vidas. Primeiro ponto aqui, e é o que eu quero abordar hoje, não quero me estender muito mais além desse ponto, como mudar a mente. Então, qual é o modelo? Primeiro aspecto da mudança da mente está relacionado a você você tem que ter alguma base de comparação. Se nós olhássemos apenas o aquário da direita aqui, onde está o aquário maior com aquele pequeno peixe, e olhar e falar, ok, um aquário, o peixinho está ali dentro, né, nadando, está tudo tranquilo. Quando você coloca o aquário da esquerda, que é um aquário bem menor, com um peixe bem maior, você fala, opa, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que eu deveria trocar os peixes de lugar. Por quê? Porque antes, você olhando só o aquário da direita, você fala, normal, aquário, peixe dentro, tem água, está tudo certo. Quando você coloca o outro aquário do lado, você falou, opa, pera um pouquinho, vamos dar uma ajuda para os peixinhos aqui, né? Vamos pôr o peixinho menor no aquário menor e o peixinho maior no aquário maior, porque os dois fiquem mais confortáveis. Então, quando nós usamos uma referência para comparar, nós podemos saber se estamos certos ou se estamos errados. Para você poder fazer uma mudança na sua forma de pensar, é importante que você tenha uma referência para ver, opa, espera um pouquinho, eu estou pensando corretamente. Né? Se eu fosse dizer assim, não, você pode sair por aí com uma arma na mão atirando em qualquer pessoa que você achar que você deve fazer. É uma atitude violenta, extrema, errada. Então, conceitualmente, nós entendemos que isso é errado. Você vai olhar a lei, você vai olhar o comportamento humano, como, né, nós tratamos isso não é certo. Então, existe uma comparação. Se você não tem nenhum tipo de referência, você pode tomar atitudes que são erradas por não ter uma referência. Então, primeiro aspecto, tenha uma referência para comparar aquilo que você está pensando. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar de como você pode fazer para mudar a mente. E aí, eu quero propor aqui, evidentemente que o conteúdo, a matéria é ensino religioso, eu preciso trazer algo relacionado a espiritual, de forma espiritual para você. E aí existe um ponto que eu acho muito importante, que é o texto que está na carta escrita aos Hebreus. Essa carta, muitas pessoas atribuem ela a Paulo, mas não há uma certeza absoluta de que foi Paulo que a escreveu. Mas o texto diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Então, naquela época era muito comum, né, essa região da Judéia, ali, a região de Israel, estava dominada pelo Império Romano. Os soldados romanos, eles usavam dentro da sua estrutura militar uma armadura que tinha uma proteção no peito, uma proteção de metal no peito. Eles não tinham proteções metálicas nos braços, né? Eles tinham mobilidade nos braços, usavam um capacete para poder proteger a cabeça, né? Esse capacete tinha abas mais largas assim para proteger o pescoço, e usavam um tipo de escudo alto e que protegia grande parte do corpo. Como o escudo era muito pesado e limitava a movimentação deles, eles então usavam uma espada curta, de menor comprimento, que era mais leve do que uma espada, mais do que aquelas espadas medievais que a gente vê dos cavaleiros medievais, aqueles que andavam com aquelas armaduras completas, até os pés estavam nas armaduras, né? Então era uma espada curta que dava mobilidade. E essa espada ela era afiada dos dois lados, né? Uma espada de dois gumes, com um gume afiado dos dois lados. Por quê? Porque ela era pontuda, ele poderia estocar, né? Enfiar a espada, ele poderia cortar de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, em todos os sentidos, ela tinha muita mobilidade. Então, a espada, para os judeus da época, era uma referência de arma poderosa. E aí, o autor aos Hebreus, então, ele escreve exatamente isso. Ele fala que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, que corta mais do que a espada afiada dos dois lados. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras, assim,
a palavra de Deus é mais poderosa, mais cortante do que as espadas romanas que nós temos que enfrentar aí no nosso dia a dia. Então esse é o conceito do que está escrito aqui. E aí então a carta aos Romanos diz que essa espada, que é a palavra de Deus, ela vai tão fundo que ela consegue separar a alma do espírito. Esse conteúdo, espírito, alma e corpo, é um conteúdo que eu já conversei com vocês e nós aos pouquinhos vamos entrando aqui cada vez mais nele, né? E ela vai até o íntimo das pessoas. E aqui é o que eu quero dar destaque na parte final desse verso, desse versículo, que ela diz assim, que a palavra de Deus julga os desejos e pensamentos do coração. Julga os desejos e pensamentos do coração. Então, nesse sentido, é importantíssimo que você entenda que a palavra de Deus vai te ajudar a fazer a comparação. Eu trouxe aqui no slide anterior que para mudar a mente é necessário ter uma referência para que você compare se o que você está pensando está certo ou está errado. E essa referência que eu estou propondo é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, esse aqui eu quero caminhar então para a parte final da aula. Na palavra de Deus você vai poder definir a sua identidade. Por que é importante determinar a identidade? Porque o seu comportamento, a sua forma de agir, o como você deve mudar a sua mente para que você encontre o que é agradável, né? Bom, perfeito e agradável dentro do conceito do que Deus tem para te oferecer. Para que você defina, você precisa saber quem você é de verdade, mediante a palavra de Deus. A identidade é a determinação que você faz a seu próprio respeito. Mas você vai fazer essa determinação usando uma referência, que no caso é a palavra. Tome muito cuidado com os rótulos que você mesmo atribui para você. Muitas vezes você atribui rótulos negativos na sua vida. E esses rótulos, você tem que se preocupar, cuidar deles. Porque às vezes você põe um rótulo negativo e você mesmo tem problemas com ele. E cuidado também com os rótulos que os outros colocam sobre a sua vida. Então, eu quero parar aqui os slides, esse é o último slide que eu estou apresentando para você, mas eu quero fazer aqui uma rápida revisão de tudo que eu falei nesse momento. Então, nós começamos falando da epigenética, e a epigenética ela prova cientificamente que é possível alterar o comportamento e alterar, inclusive, algumas questões da saúde que você mesmo tem. Eu trabalhei muito tempo com a área da saúde, tive muito contato com médicos e não é muito comum conversar com médicos da área da oncologia, que são doenças sérias, complexas, que trazem em uma grande porcentagem o câncer acaba destruindo a vida das pessoas. É muito comum eles falarem o seguinte, que não é apenas o tratamento, a medicação, o cuidado, fazer uma cirurgia bem feita e tudo mais que vai melhorar, trazer melhora para o paciente. Muitas vezes a forma do paciente pensar a respeito da doença interfere no tratamento. Então ter um pensamento positivo, ter um pensamento que as coisas estão dando certo, ter uma posição de esperança, de fé, mostrando que há algo poderoso sobre a sua vida que pode interferir naquela doença, ajuda muito na melhora dos pacientes terminais de câncer, né? Inclusive trazendo resultados melhores na aplicação dos medicamentos. Então, trazendo sobrevida, né? Estendendo a vida, fazendo com que a pessoa consiga melhorar, ter a cura e ter uma prospecção, né? Prospectar a vida de maior longevidade. Então, como nós pensamos a respeito das nossas situações, circunstâncias, interfere demais na nossa vida. E é isso que eu estou dizendo. A epigenética pode fazer uma alteração nesse sentido. Mas a epigenética tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. Entre elas, principalmente a forma de pensar, falar e agir vão interferir no nosso comportamento. E para que nós possamos pensar corretamente, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, que é a metanoia que eu estou propondo para você. Estou colocando aqui, que eu coloquei nessa aula como uma proposta. Dentro desse conceito da metanoia, você precisa usar uma referência de comparação. E eu proponho que seja a palavra de Deus. A palavra de Deus não é que eu quero que quero que você mude a sua religião, não é isso. Eu não estou discutindo aqui religiões, eu estou discutindo aqui uma referência para você identificar quem é você. E aí você poder ajustar o que você está pensando a seu próprio respeito.
Como eu falei, eu tenho visto muitos alunos, muitos adolescentes com medo da pandemia, com medo disso, com medo daquilo. Pare um pouquinho, dê um passo atrás e olhe e fala, ó, espera um pouquinho, o que Deus fala a meu respeito? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Eu preciso sofrer com medo a respeito dessa pandemia? A pandemia vai realmente destruir a minha vida? Então, tome cuidado com esses pensamentos, né? Tenha um comparador, um parâmetro para você comparar o que você está pensando a seu próprio respeito. E a palavra de Deus é o comparador que eu sugiro para que você use, certo? Então nós vamos parar aqui, né? Nós vamos abordar um pouco mais esses aspectos da comparação e da identidade nas próximas aulas, sempre com o conteúdo de que nós estamos falando, de como ser feliz, o quanto a genética pode interferir nisso e como você, através da fé, pode alterar esses componentes genéticos, trazendo um impacto sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que vivem ao seu redor. Que Deus abençoe muito sua vida, que você possa ter usufruído aí dessa aula, que esse conteúdo possa te ajudar. Deus te abençoe, um forte abraço, quero te agradecer pela presença e pela participação nesse tempo aqui. Um abraço, até a próxima semana, até mais. Tchau, tchau.